eu falei para Maria José e Jean, que foram os primeiros a entrar, que essa semana a gente está começando conteúdo novo, é o último, então já vão ficando com um gostinho aí de férias, tirar isso aqui do meio. A gente tem mais 5 semanas a partir de agora. Então, essa já é a primeira, e aí, a partir de agora, vocês vão ter mais 4. Então, vamos lá. Gás final aí. E aí, eu vou tentar dar uma enxugada nas atividades também. Essa semana, por exemplo, eu fiz só o projeto, não teve o questionário. E aí, nas próximas semanas, mesmo quando eu fizer o questionário, vai ser com menos questões, tá? Vou tentar sempre... Tentar, né? Nem sempre dá, porque às vezes o conteúdo é grande e é importante que vocês sejam testados em todas as partes do conteúdo para não passar nada batido, mas quando der eu vou tentar enxugar as atividades, que eu sei que nessa reta final vocês devem estar acumulando aí atividades de outras matérias também. E aí, o que é esse conteúdo novo, né, que a gente está estudando? São os CLPs. CLP, na verdade, quando a gente estava no presencial, a gente começou por eles, ao invés de começar por Arduino. Não sei se vocês lembram. E aí, para a turma de vocês, vai ser muito mais fácil, porque vocês já pagaram acionamentos elétricos, né? Tem uma turma de automação, que é do integrado, que eles não pagaram acionamentos elétricos. Então, para eles, eu acho que o conteúdo vai ficar mais solto no ar, assim, é mais difícil de fazer ligação. Para vocês, eu vou pedir que vocês tentem lembrar tudo aí do P2, de acionamentos elétricos, porque é muito parecido. CLP é muito parecido com acionamentos elétricos. E aí, começar a apresentar minha tela. Então, como é que se desenvolveu esse negócio, né? Na indústria, na verdade, sempre as coisas eram feitas com lógica de contatos, que é aquela lógica dos acionamentos elétricos. Certo. E aí, não tinha um processamento central para processar, por exemplo, se a contactora estrela vai fechar primeiro e depois a delta. Não tinha esse processamento central. Você usava temporizadores distribuídos e usava a lógica de contato, os contactores, os contatos auxiliares para fazer a lógica, né? E aí era assim que era feito. E aí começou o negócio a ficar mais complexo. Tipo, você não queria mais só, por exemplo, fazer uma partida direta ou uma partida estrela-triângulo, mas você queria partir um motor, talvez no momento exato que o sensor de presença detectou que a caixa estava posicionada ali na posição que o motor ia liberar um material para preencher aquela caixa, por exemplo, numa linha de produção. Então, você não tinha mais só as botoeiras, porque lá em acionamentos elétricos, geralmente a gente tem a botoeira de ligar e desligar, no máximo tem uma botoeira para ligar em velocidade baixa, ligar em velocidade alta, mas é isso, né? São botoeiras, temporizadores. E aí agora a gente quer envolver sensores, a gente quer também colocar mais de uma saída. A gente não quer simplesmente ligar um motor na indústria, mas a gente quer ligar uma esteira e, ao mesmo tempo, ligar, por exemplo, uma válvula solenoide. Então, a gente quer ter mais saídas e mais entradas. E aí, o negócio foi escalando e foi ficando muito complicado para a gente fazer simplesmente utilizando contactoras e as coisas que a gente usava lá em acionamentos. E aí criou-se o CLP. Então, o CLP é um processadorzinho que ele vai ter várias entradas e várias saídas, e aí ele vai facilitar essa lógica de contatos, porque imagina que você tem que fazer um quadro elétrico que, ao invés de ter, sei lá, imagina um quadro elétrico de estrela-triângulo, que tem 3 contactoras, tem um temporizador, tem várias coisas ali, já fica um quadro cheio, né? Cheio de fios, cheio de coisas, você já tem que botar as anilhas, identificando direitinho cada fio, para poder não se perder naquela fiação toda, né? Às vezes o diagrama é até simples de entender, mas quando você transfere para o quadro, o negócio fica tão cheio que fica complicado. E aí imagina que esse quadro, agora você não quer mais, isso aí vai ser uma coisa simples, essa parte de estrela triângulo. Você quer uma coisa bem mais complicada, com muitas entradas e com muitas saídas. Você ia ter um quadro cheio de fio, então você ia gastar muito material, o custo ia ser muito grande,
E a complicação ia ser muito grande, porque tudo que você quisesse fazer de lógica extra envolvia muito mais fios no quadro elétrico. E mais fios é mais complicação, mais possibilidade de falha, mais possibilidade de, tipo, quando falhar, ser mais difícil de fazer a manutenção, né? Porque se você tem que testar 15 fios, tipo, testar a continuidade de 15 cabos é uma coisa, testar a continuidade de 50 cabos já fica mais complicado, né? Então, surgiu o CLP para fazer esse processamento. Só que o CLP ele vai fazer esse processamento e ele vai funcionar muito parecido com o Arduino. Vai ter entradas, vai ter saídas. A diferença é que as entradas são fixas. No Arduino a gente tem aqueles pinos digitais e a gente pode escolher se eles são entradas ou saídas, né? No CLP, não. Você tem as entradas aqui em cima, ó. I1, I2, I3, I4, I5 e 6. E as saídas aqui embaixo. Nesse caso, tem 4 saídas. Q1, Q2, Q3, Q4. E são essas saídas. Eu não posso usar aqui uma entrada como se fosse saída, nem uma saída como se fosse entrada. Mas é uma coisa simples e vai ter o processamento aqui dentro. Só que para programar esse processamento, imagina aquele eletricista que estava acostumado a fazer o quadro elétrico, que tinha todas as manhas de lógica de contato, que sabia montar o quadro perfeitamente, ter que aprender uma linguagem de programação como a linguagem do Arduino. Tipo, ele já passou pela formação, é diferente de vocês, porque vocês estão aprendendo, né? Vocês estão abertos para adquirir mais e mais conhecimentos. Mas aquele que já estava na indústria, seria muito difícil ele aderir a essa nova tecnologia se aqui eu tivesse uma linguagem de programação escrita como era a linguagem do Arduino. Então, o que é que os produtores de CLP fizeram para ter essa adesão, né? Porque se as pessoas não querem usar o seu produto, por mais que ele seja útil, incrível, seja uma ótima tecnologia, se ele for muito difícil de usar, as pessoas não vão usar e pronto. E não vai ter sucesso, né? Então, o que é que eles fizeram? Eles criaram uma linguagem gráfica que é muito parecida com a linguagem da lógica de contatos. Então, quem já estava acostumado a fazer diagrama elétrico, era muito fácil programar no CLP, entendeu? E essa linguagem a gente chama de linguagem ladder, que foi a linguagem que a gente começou a ver lá no início do curso, no presencial, mas quem não lembrar não tem problema. E como é essa linguagem? Então, ela é exatamente igual à lógica de contatos, só que os símbolos vão ser um pouquinho diferentes. Então, esse é o símbolo de um contato normalmente aberto, essas duas barras paralelas. E o contato normalmente fechado vai ter duas barras paralelas com um tracinho na diagonal. Vou pegar aqui um contato normalmente fechado para vocês. Tipo esse aqui, ó, esse M05, é um contato normalmente fechado. Então, duas barras paralelas com um tracinho na diagonal. E é intuitivo, né? A barra paralela parece que realmente tem uma coisa aberta aqui no meio. E essa aqui tem o tracinho na diagonal, parece que é uma coisa fechada. Então, é intuitivo pensar que esse M01 é um contato normalmente aberto e esse M05 aqui é um contato normalmente fechado. E na outra ponta, a gente tem coisas que vão simbolizar as bobinas. Então, lá em acionamentos elétricos, o que era que a gente fazia no circuito de comandos? A gente tinha aqueles contatos auxiliares todos, as botoeiras, todas aquelas coisas, que elas serviam, formavam uma lógica linear ali, que no final iam alimentar as bobinas das contactoras, né? Então, aqui no final da linha, a gente coloca uma coisa que é como se fossem as bobinas. E aí, essa coisa, ela pode ser uma saída diretamente do CLP, ou pode ser uma variável interna. Que aí, essa bobina aqui, quando energizada, você pode colocar um contato auxiliar dela, por exemplo, T01 aqui, eu posso colocar um contato auxiliar de T01, que quando o T01 for energizada, eu fecho esse contato. Ela fecha ao mesmo tempo. Então, que nem lá em acionamentos elétricos. Só que aqui mudou um pouco os símbolos, mas vocês veem que a lógica é exatamente igual. E aí a lógica também de passagem de energia agora vai ser na horizontal. Então, lá em acionamentos elétricos, a gente sempre desenhava na vertical, né? Colocava as fases lá em cima, o neutro lá embaixo, e aí a fase tinha que descer até o neutro, passando pela bobina, para energizar aquela bobina e fechar os contatos da contactora. Ou disparar o temporizador, ou fazer a função que aquela bobina estava fazendo.
Nesse caso, a energia ela vai passar na horizontal. Então, é como se desse lado eu tivesse fase e desse lado aqui eu tivesse o neutro. E aí, se eu tiver contatos fechados no caminho inteiro até a bobina aqui no final, essa bobina fica energizada. Então, para mostrar um exemplo para vocês, vou pegar aqui uma partida que vocês já conhecem. Essa aqui acho que é a mais simples. Pronto, essa aqui é a partida direta de um motor trifásico. Então, essa partida aqui está em lógica de contatos. Então, eu fechei o disjuntor. E aí, eu tenho duas botoeiras aqui, que são B0 e B1. B0 é um contato normalmente fechado. E ela vai servir para eu desligar o circuito. Quando o circuito estiver energizado aqui, se eu apertar em B0, eu vou abrir esse contato de B0, entre 11 e 12, e eu vou abrir a energia. Não vai ter mais energia passando nesse circuito, né? A energia ela só passa se o circuito estiver todo fechadinho. E aí, se não tiver energia aqui, eu desenergizo A1 e desligo o motor. B1 vai ser minha botoeira liga, nesse caso. Então, quando eu apertar B1, eu vou ter energia passando por esse circuito. Aí, vamos ver como é que fica. Quando eu aperto B1, eu estou passando a energia nesse caminho todinho, tá vindo aqui de cima, dessa fase L3, descendo por esse disjuntor Q, passando pelo contato do relé térmico F, passando pela botoeira B0, que está normalmente fechada, passando por B1, que é a botoeira que eu estou apertando, e energizando K1, que é a bobina da contactora. Quando K1 é energizada, ela fecha esses contatos de força que estão aqui do lado esquerdo, esses três contatos de K1. Então, esses três contatos fechados levam as três fases no motor e ligam o motor em partida direta, ele está girando no sentido horário normal. Se eu soltar B1, essa é uma motoeira sem retenção. Então, se eu soltar, ela volta para a posição inicial e desliga o circuito. Então, lá de acionamentos elétricos, a primeira coisa que a gente teria que fazer nesse circuito aqui seria acrescentar um contato auxiliar. Vou acrescentar ele aqui. Da contactora K1. Então, eu vou chamar ele de K1. E esse contato auxiliar, ele vai ficar em paralelo com a botoeira B1. Então, o que é que vai acontecer agora? Quando eu apertar a botoeira liga, eu vou energizar a contactora K1, que vai fechar o circuito, a contactora aqui, o circuito de força, vai ligar o motor no sentido horário, mas não só isso. Vai fechar também esse contato auxiliar de K1 que eu acabei de acrescentar aqui. E aí, mesmo depois que eu soltar a botoeira B1, esse contato auxiliar vai continuar mandando energia da fase aqui L3, daqui de cima, para a fase L2. Então, esse contato K1, ele vai manter a bobina K1 energizada. E aí, por isso que a gente chama ele de contato selo, porque ele sela o contato. Então, mesmo que você use uma botoeira sem retenção, você aperta a botoeira e não fica lá segurando a botoeira o tempo todo. Mas quando você solta, esse contato selo mantém o circuito energizado. Então, vamos simular. Liguei o disjuntor. Quando eu aperto, então, a botoeira B1. Eita. Algo deu errado. Ah, tá. Desculpa, gente. Esse contato aqui, ele não está conectado aqui embaixo. Esse software é meio chatinho. Às vezes a gente acha que as coisas estão conectadas. Mas deixa que não estão. Vou até colocar aqui um pouquinho distante. Ele não estava conectado aqui embaixo na contactora, na bobina da contactora. Agora está conectado. Pronto, agora vai. E agora sim, ó, eu apertei a botoeira B1, soltei na mesma hora. Na primeira vez eu não mostrei para vocês, mas eu estava segurando no mouse aquele tempo todo que a bobina estava energizada. Estava apertando e fiquei com o dedo no mouse.
Agora não, agora eu apertei e soltei, ó. A botoeira voltou para a posição inicial, que é normalmente aberta. Não tem mais energia passando por B1. Só que o contato auxiliar de K1 manteve esse circuito energizado. Então, esse contato é um contato selo, que manteve o motor energizado, girando no sentido horário. Só que aí, além disso, a gente botou uma botoeira desliga aqui, para eu poder apertar essa botoeira e desligar o circuito. Então, quando eu aperto essa botoeira B0, eu abro esse contato e desligo o circuito. Esse é um dos diagramas mais simples de acionamentos elétricos, né? O de partida direta. E aí é só para vocês relembrarem um pouquinho dessa lógica de contato selo. Eu não sei se vocês lembram de contato de intertravamento também, a gente vai ver mais para frente. Lembrar que um contato pode ser normalmente fechado ou normalmente aberto, e assim por diante. E aí, no CLP, a gente faz um desenho parecido, só que agora só os símbolos são diferentes. Então, do mesmo jeito, eu coloco fase de um lado, neutro do outro. Lá eu coloquei duas fases, porque eu estava considerando que ali o circuito de comando funcionava com 380 volts. Tipo, entre uma fase e o neutro, você tem 220 volts. Entre duas fases, você tem 380 volts. Aqui, o CLP, geralmente, ele funciona com corrente contínua e tensões mais baixas, 12 volts, 24 volts. Então, aqui eu coloquei um positivo e um negativo representando essa corrente contínua com tensão mais baixa. E aí, se eu tiver energia passando aqui do lado positivo para o lado negativo, eu vou energizar o que tiver aqui no final. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma bobina Q1, eu vou energizar esse Q1. E essa bobina Q1, ela fecha os contatos auxiliares, como se fosse uma contactora mesmo. Só que aí é interno do CLP, então você não precisa comprar, se você quiser fazer uma lógica de contatos que utilizaria, sei lá, 10 contactoras, você não vai precisar comprar essas 10 contactoras, porque essa lógica vai ficar toda dentro do CLP. Você só vai realmente precisar das contactoras quando for para acionar diretamente o motor. Então, as contactoras vão ficar restritas para o circuito de força. Se for só para fazer uma lógica de comandos com ela, você não precisa mais dessa quantidade toda, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu liguei esse CLP, ó, eu utilizei a saída dele para ligar uma lâmpada. Então, é um circuito bem simples. Eu utilizei a saída Q1 aqui para ligar uma lâmpada. Coloquei essa lâmpada H aqui. E aí, para ligar ela, então, eu coloquei a lâmpada nesse contato 2. E no contato 1, eu coloquei o neutro. Então, a lâmpada está na fase, no contato 2, e o neutro está no contato 1. Então, quando o Q1 fechar esses contatos, ou quando o Q1 for energizado, eu vou fechar esse contato aqui entre 1 e 2. E aí eu vou fechar o contato entre neutro e fase e eu vou ligar essa lâmpada. Só que quando é que Q1 vai fechar esse contato? Quando a minha lógica disser para o CLP fechar esse contato. Então, eu vou programar esse CLP para ele ter uma lógica aqui para fechar esse contato. E aí, o que é que eu coloquei nas entradas? Essas entradas aqui, P1 e P2, são as entradas de alimentação do CLP, é simplesmente para você ligar ele na energia para ele ficar funcionando. E aí, essas outras entradas em 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, são as entradas realmente de processamento. São como se fossem aqueles pinos digitais do Arduino. E aí, aqui você vai ligar as coisas que você quiser, sensores, botoeiras, tudo que você quiser. No nosso caso, eu só quero ligar uma lâmpada, então eu liguei duas botoeiras aqui, B1 e B0. B1 vai servir para ligar e B0 vai servir para desligar. Então, B1 eu coloquei no I1 e B0 eu coloquei no I4. Então, o que é importante? O CLP, ele não vai saber que nome você deu para essas botoeiras. Então, se você chamou de B0, se você chamou de S5, ele não vai saber desses nomes. Ele sabe os nomes das entradas dele. Então, ele sabe que isso aqui é I1 e ele sabe que isso aqui é I4. Então, quando você estiver fazendo a lógica de programação interna, você tem que usar esses nomes aqui, I1, I2, I3, I4, e assim vai. E aqui nas saídas Q1, Q2, Q3, Q4.
E aí, como é que a gente fez essa lógica de programação? Então, primeiro a gente leu as duas entradas. Coloquei aqui só como se fosse uma ponteira de prova, para ler a entrada I1 e I4. E aí eu criei internamente duas bobinas, que se chamam também I1 e I4. Por que eu criei essas bobinas? Porque agora eu posso puxar os contatos auxiliares dela. Então, é como se I1 fosse uma contactora e ela está cheia de contatos auxiliares para eu usar. Então, eu posso usar quantos contatos eu quiser, contatos normalmente fechados ou contatos normalmente abertos, quantos eu precisar na minha lógica. E I4 a mesma coisa. Então, eu criei essa bobina I1 e I4 e agora eu vou usar os contatos delas. E aí, o que é que eu vou fazer? I1 eu quero usar para ligar a minha saída Q1, né? Para ligar a minha lâmpada. Então, I1 eu vou colocar normalmente aberto. E quando eu apertar o botão de I1, quando eu apertar a botoeira de I1, esse contato que é normalmente aberto, ele vai fechar. Então, eu vou fechar aqui em I1 e aí eu vou passar a energia aqui do positivo para cá. E aí aqui eu vou passar por I4, ó, porque ele já é normalmente fechado. E eu vou energizar Q1. E Q1 não é minha saída que vai ligar minha lâmpada. Então, vai funcionar, né? Vai ligar minha lâmpada. Só que quando eu soltar aí se eu fizesse só essa linha aqui de cima, eu ia abrir esse contato de I1 e aí eu ia desenergizar a minha lâmpada. Então, eu não quero ficar segurando minha botoeira o tempo todo para manter a lâmpada energizada. Eu quero apertar e soltar. Então, eu tenho que fazer um contato selo. E aí, o contato selo é sempre uma coisa paralela, né? O contato selo vai ser um contato auxiliar com o mesmo nome da bobina e paralelo à minha botoeira. Então, eu fiz um contato auxiliar aqui, Q1, normalmente aberto também, e ele está paralelo a I1. Então, lá em acionamentos era paralelo assim na vertical, agora está paralelo assim na horizontal, mas é a mesma coisa, ó. Quando o Q1 for energizado, eu fecho esse contato auxiliar de Q1 e a energia vai ficar passando aqui por baixo. Então, mesmo depois que eu soltar a botoeira em 1, essa energia continua passando aqui por baixo, tá? E aí, aqui embaixo eu coloquei Q1 ligando a lâmpada. Essa parte aqui, essas duas primeiras linhas e essa última linha, gente, é uma coisa específica desse software aqui, que é o CAD Simul, tá? Então, se vocês forem fazer no papel, vocês só precisariam fazer essa linha aqui do meio. Mas eu mostro já para vocês. Então, é só porque eu queria mostrar essa simulação para vocês, então eu tive que fazer assim. Então, aqui, liguei para simular. E aí ele destaca qual contato que está fechado. Então, I4 está em azul aqui, porque ele já é normalmente fechado, ele continua fechado. Mas I1 está aberto e Q1 está aberto. Então, não tem energia passando para essa bobina Q1. E aí, vamos olhar lá a nossa lâmpada. Ela está desligada, certo? E aí, o que é que eu faço? Quando eu apertar a botoeira B1, ó, a energia vai passar aqui do positivo e vai entrar nesse contato em 1. Então, se eu apertar aqui a botoeira em 1, a energia entrou aqui por em 1. Eu estou mantendo ela apertada, tá? Só para eu mostrar para vocês. Enquanto o B1 está apertada, a luz está acesa, a luz acendeu, ó, verde aqui embaixo. E esse contato aqui de 1, ele fica com esse quadradinho azul, indicando que é um contato fechado. Então, a energia está passando aqui por cima. E está energizando a bobina Q1. Quando eu solto a botoeira, vamos, minha gente. Soltei a botoeira, então I1 abriu o contato, ó, tá branquinho aqui, o azul desapareceu. Então, I1 tá aberto, só que continua passando a energia para a bobina Q1 por conta do contato selo, certo? Então, isso aqui é uma lógica, essa linha aqui do meio, é uma lógica que eu fiz para ligar uma lâmpada, mas eu podia usar ela para ligar um motor também. A diferença seria que, para ligar essa lâmpada, eu liguei ela aqui fora, nas fases positiva e negativa do CLP, né? Porque uma lâmpada ela pode funcionar tipo com 24 volts corrente contínua sem problemas. Mas se fosse um motor, aí se fosse tipo 220 volts, o que é que eu faria? Esse contato 1 aqui do CLP,
ele seria ligado no 220 volts. Aí aqui embaixo eu teria o motor monofásico, né? Pensando no motor monofásico. O motor, e aí do outro lado o terra. E se fosse um motor trifásico? Se fosse um motor trifásico, eu poderia usar esse contato aqui para energizar uma contactora, para energizar o motor, ou eu poderia usar os 3 contatos do CLP. Geralmente, a gente vai usar a contactora para energizar o motor, porque esse motor ele vai ter mais alta potência. Então, se a potência for muito alta, a gente não pode usar diretamente os contatos do CLP, porque ele não vai aguentar essa corrente toda aqui, entendeu? É a mesma lógica da semana passada, quando a gente quis ligar a bombinha de irrigação, o Arduino ele não tinha aquela corrente para dar para a bomba de irrigação. A gente teve que usar a energia da tomada, né? E aí, para usar a energia da tomada, a gente fez uma ligação indireta. A gente acionou o relé e o relé ligou a bomba na tomada. Então, é a mesma lógica. Quando a gente for ligar um motor de maior porte, a gente vai acionar um desses contatos do CLP e esse contato vai acionar realmente uma contactora que vai acionar esse motor. Mas, por enquanto, eu não quero que vocês foquem tanto nessa montagem do CLP, porque isso aqui é a parte mais fácil do CLP. O que vai ser mais complicado vai ser essa programação mesmo, que apesar de ser parecida com acionamentos elétricos, os símbolos são diferentes e agora a gente tem muitas possibilidades. Então, como a gente pode criar N contatos auxiliares, a gente pode criar N bobinas, a gente aumenta muito as possibilidades. Então, a lógica ela vai começar a ficar mais complexa do que era lá em acionamentos elétricos, tá? Então, para o primeiro trabalho dessa semana, que é a única atividade que vocês têm que fazer essa semana, vocês vão simplesmente ligar um contato externo para o motor, então, desse jeito aqui, e eu quero que vocês usem esse contato do motor para acionar contatos auxiliares desse motor para acionar 2 lâmpadas. Quando o motor estiver ligado, eu quero que ligue a lâmpada verde, por exemplo, e quando o motor estiver desligado, você vai ligar a lâmpada azul, ou a lâmpada vermelha, a lâmpada azul, a lâmpada vermelha. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma linha muito parecida com igual a essa aqui, onde Q1 vai ser a sua saída que vai energizar o motor. E aí vocês vão usar contatos auxiliares de Q1, um contato normalmente aberto, porque aí quando Q1 estiver energizado, esse contato fecha, energizando a lâmpada, por exemplo, Q2. E um contato normalmente fechado, porque aí quando o Q1 estiver energizado, esse contato abre, energizando a outra lâmpada, Q3, por exemplo. E aí eu quero que vocês façam uma legenda, me dizendo quais foram as entradas que vocês usaram, por exemplo. Nesse caso, I1 era a botoeira liga e 4 a botoeira desliga. Q1 era a saída que ia para o motor, Q2 era a saída que ia para a lâmpada liga e Q3 era a saída que ia para a lâmpada desliga. Então, eu quero só isso para essa semana. E aí, vocês não precisam, então, colocar essas ponteiras de prova aqui. Então, um jeito mais parecido com o que vocês precisam fazer é o que a gente fez aqui nesse software, que é o software da VEG, do Click 2, que é um dos CLPs que tem lá no IF. Então, aqui, ó, eu já não coloquei aquela ponteira. Eu só queria mostrar para vocês realmente. Eu mostrei no CAD-SIMU, porque o CAD-SIMU ele tem um símbolo do CLP. E aí eu acho legal vocês poderem ver as ligações externas que a gente faz no CLP. Mas o que é mais importante que vocês suguem de CLP é a programação interna, porque as ligações externas vocês já estão mais acostumados. Então, como foi esse símbolo aqui? Ó. Essa programação aqui eu fiz com I01 e I02, energizando a bobina Q01. Essa bobina Q01 já é direto uma saída, que seria para ligar o motor, por exemplo. Então, quando eu apertar a botoeira I01, eu energizei o motor, liguei essa linha aqui, e aí agora ela voltou para a posição inicial, né, sem retenção. E aí eu tenho energia passando aqui através do contato selo. Então, está indo através de Q01, passando por I02 e energizando Q01. Então, estou ligando esse motor. Se eu apertar a botoeira I2, ó, aqui na linha I, coluna 2, vou apertar aqui.
E aí eu desenergizei a bobina Q01. Quando eu desligar, mesmo ela estando desligada, não tem mais energia passando por Q01. Por quê? Porque quando eu desenergizei essa bobina, eu abri esse contato auxiliar, Q01. E aí não tem mais energia passando até o final. Por mais que esse contato aqui, a linha verde mostra a linha de contatos que está fechada. Então, eu tenho um contato fechado aqui no meio, mas eu não tenho um caminho contínuo que vai de um lado para o outro. Tá? Isso aqui seria tipo para ligar o motor, né? E aí, se eu quisesse, por exemplo, ligar a lâmpada, eu acrescentaria mais um contato auxiliar aqui, e esse contato seria do tipo Q01, normalmente é aberto. Então, quando o motor tivesse energizado, eu quero ligar a lâmpada liga. Então, vou acrescentar aqui a lâmpada liga, que vai ser o meu Q02. E aí, aqui embaixo, eu vou usar um contato também auxiliar de Q. Só que dessa vez vai ser um contato normalmente fechado. Então, vou clicar aqui, normalmente fechado. E aqui no final, eu vou ligar a lâmpada desliga, que eu vou chamar de Q03. Eu estou mostrando para vocês como é que faz no software, gente, da Clique. Tem na apostila ensinando a baixar esse software, mas vocês não precisam fazer no software, tá? Vocês podem fazer esse mesmo diagrama aqui no papel. Eu só quero que vocês coloquem uma legenda aqui do lado, dizendo quem é I01, quem é I02, quem é Q01, quem é Q02, quem é Q03. Então, eu quero que vocês digam quem é a botoeira liga, quem é a desliga, quem é o motor, quem é o contato que vai para a lâmpada de liga, quem é o contato que vai para a lâmpada de desliga. Então, essa é a tarefa dessa semana. E aí, aproximando da conclusão, então, para essa semana, vocês viram que a tarefa é bem simples, né? É como se fosse uma partida direta de um motor monofásico e para ligar duas lâmpadas. Então, não justificaria a gente comprar um equipamento tão caro como o CLP. O CLP vai estar por volta aí de R$ 800 mil, dependendo mais caro até, para ligar um motor e uma lâmpada que a gente pode ligar direto com as botoeiras, fazendo a lógica de contato, sem precisar desse negócio todo, né? Então, para que a gente usa o CLP? Que aí eu comecei falando para vocês que a gente usava o CLP porque a gente fazia coisas mais complexas do que simplesmente a gente fazia em acionamentos elétricos. Então, vamos mostrar, né, o que é que são essas coisas mais complexas. Aqui eu tenho um modelo, esse software aqui é o Logix Pro Simulator. Ele tem uma licença de 15 dias grátis, mas aí eu não vou pedir para vocês baixarem, eu vou ficar mostrando só alguns exemplos neles. Eu acho legal porque ele tem as imagens. Então, ele tem, por exemplo, essa simulação de silo aqui. E aí ele tem outras simulações de porta, de lâmpada de semáforo, de outras coisas. Então, ele fica legal porque, de um lado, a gente vê a programação e, do outro lado, a gente vê realmente o processo acontecendo, sendo controlado pelo CLP. Então, é o mais próximo que a gente consegue chegar da prática nesse formato à distância, né? Já que eu não tenho aqui os CLPs, aquela mesa que a gente tem lá no IF, né? A gente se contenta com os softwares de simulação. Então, como é esse processo aqui? Ó, agora eu já não tenho uma partida simples de um motor. Eu estou partindo esse motor aqui, esse aqui, seria a saída 00. E esse motor, ele controla a esteira. Então, esse motor azul, ele faz essa esteira correr, certo? Então, como é que eu quero que esse processo funcione? Vai ter alguma coisa dispensando caixas aqui nessa esteira. E aí, quando eu apertar o botão Start, eu quero que essa esteira comece a correr. Essas caixas, então, vão começar a andar.
E quando elas se aproximarem desse sensor aqui, ó, esse sensor de proximidade, Prox Sensor 03, esse verde que está aqui, eu quero que a esteira pare. Então, eu vou ter que parar esse motor 00 para a esteira parar. E aí a caixa ela vai parar alinhada com a descida do silo. Então, isso aqui é um silo de cereais, desses de, de fazenda, né? Que está distribuindo aí os cereais ou outro produto. E aí, quando ela parar bem embaixo da descida do silo, oi? Dúvidas? Quando ela a caixa parar bem embaixo da descida do silo, eu vou ter que liberar essa válvula solenoide aqui. Então, aqui onde tem solenoide valve, que seria a saída 01, eu vou acionar essa válvula, porque aí ela vai abrir aqui essa saída do silo e vai cair cereais dentro da minha caixa. E aí eu vou ter um outro sensor, além do sensor de proximidade, eu vou ter um outro sensor, que é um sensor de nível. Ele vai ver quando a caixa estiver cheia. Então, é esse sensor aqui, Level Sensor, que é o I04, tá? É uma entrada 04 do CLP. E aí, esse sensor de nível, ele vai ser igual a 1 quando essa caixa estiver cheia. Então, quando a caixa estiver cheia, eu fecho a válvula solenoide e libero o motor para a esteira continuar andando. Então, desse jeito, eu vou ter todo o processo, né? A caixa chegando, esteira liga, caixa alinhada com o silo para a esteira, abre a válvula solenoide, desce os cereais, fecha a válvula solenoide, liga a esteira, a caixa vai para frente. E aí, eu tenho todo o processo automatizado. Vamos ver ele funcionando? Quando eu coloco aqui para rodar, ele vai funcionar todo esse processo aqui, que está em lógica de contatos, ó. E aí eu vou apertar aqui no botão Start. Isso aqui é como se fosse o quadro elétrico mesmo dessa indústria. Quando eu aperto o botão Start, eu acendo essa lâmpada aqui, Run, ó, liguei a esteira. A caixa está andando. Quando ela atingir esse sensor de proximidade, ó, parei a esteira, liguei a válvula solenoide. Está sendo preenchida a caixa. Quando ela for totalmente preenchida, eu botei numa velocidade baixa para a gente ver, eu posso botar um pouquinho mais alto. Quando ela for totalmente preenchida, esse sensor é ativado, esse sensor de nível, vocês viram que ele ficou rosa, e aí fechou a válvula, ligou a esteira de novo, para o processo continuar. E aí tudo isso, gente, vou parar aqui, está sendo controlado por essa lógica aqui, por essa lógica de contatos que está aqui do lado. Então, nessa lógica de contatos, ó, eu tenho um contato que é um contato de entrada, que é o 11. Eu tenho outro contato de entrada, que é o 10. E aqui eu tenho um botão, normalmente aberto, que é o O22. O que são esses botões? Vocês vêm aqui para a cena e procuram as coisas e tem todos esses botões. Ó. Então, aqui não tem uma legenda, mas na cena tem todos os números. Então, a gente tem como encontrar. Esse 1/1 aqui é o botão de start. Ou é o botão de stop, desculpa. Tem a legenda aqui embaixo, na verdade. É o botão de stop aqui, ó. Que é um botão normalmente fechado, quando a gente aperta ele abre. Esse 1/0 é o botão de start. Então, ele inverteu, né? Enquanto nessa lógica aqui da lâmpada, ó, a gente fez... Deixa eu botar aqui. A gente colocou logo o botão de start com o contato selo em paralelo e depois o botão de stop. Já nessa lógica aqui do selo, ele inverteu, mas invertendo, a lógica continua a mesma. Porque o que eu quero é que a energia passe desse lado para o outro lado. E aqui eu vou ligar Run Light, que é essa saída 22, que é essa lâmpada aqui de Run. Então, a primeira coisa, quando eu aperto Start, ele vai simplesmente ligar essa lâmpada Run aqui. Aqui embaixo, ele vai ligar um motor. Ó, aqui embaixo tem um motor. E aí, depois, ele também liga a lâmpada de fio, né? Que é enchendo a caixa.
e a lâmpada de full, que é caixa cheia. Então, aqui do lado eu tenho toda essa lógica em linguagem ladder. Por enquanto, vocês não vão fazer isso, quer dizer, por enquanto é essa semana, tá? Porque aí na próxima a gente já começa a fazer coisas nesse sentido. Então, essa semana, só se familiarizar com a linguagem ladder, saber como é que desenha o contato normalmente aberto, contato normalmente fechado, saber como é que a gente faz, cria as bobinas, e aí depois pode usar os contatos auxiliares das bobinas para fazer contato selo, para fazer outras lógicas aqui. E, por enquanto, a gente vai fazer uma lógica que não faz sentido a gente usar o CLP para isso. Seria usar uma bazuca para matar uma barata, usar o CLP para fazer uma lógica de partida direta. Não faz nenhum sentido isso. Mas isso é só. Pensem que essa semana vocês estão só aprendendo a linguagem. E aí, a partir da próxima semana, a gente vai entrando nesses processos, tá? Então, só para mostrar de novo rodando, vocês veem que além da esteira e da solenoide, a gente está acendendo as lâmpadas o tempo todo. Então, quando eu aperto em Start, eu acendo a lâmpada Run. Quando a caixa está sendo preenchida, eu acendo a lâmpada Fio. E quando ela acaba de ser preenchida, eu acendo a lâmpada Full, que é cheia. Então, fio é preenchendo, é o verbo, e full é cheia. Então, quando ela acabar de ser preenchida, eu vou acender essa lâmpada full aqui. Então, é isso. Vou voltar para vocês. Parar de apresentar, eu vou parar a gravação e eu queria que vocês falassem dúvidas. Vou ver se tem alguma coisa aqui no chat.